Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de números complexos. Hoje nós vamos continuar trabalhando ah, aí com alguns exercícios, mas hoje utilizando o Maple Calculator. Beleza? Bom, nós vamos aqui fazer alguns exercícios que eu pré-selecionei baseado em tudo aquilo que a gente já estudou até o momento. Tá bom? Bom, então vamos lá. O primeiro exercício, ele fala o seguinte: utilize o Maple Calculator para fazer as seguintes operações. E aí ele fala que eu tenho 17 sobre 5 mais 14i vezes 4 menos 2i vezes 7 mais 45i, né? O que daria muito trabalho para fazer à mão, mas com o Maple Calculator a gente vai ver que é bem rapidinho. Então vamos lá, vai ser 17 dividido por 5 mais 14i, né? Vezes, aqui pontinho, 4 menos 2i vezes 7 mais 45i. 7 é mais? É mais. Mais 45i, né? E aí, vamos ver o que o Maple Calculator vai nos retornar. Tá aí o nosso resultado. Como esperado, uma parte real e uma parte imaginária, né? Que formam um número complexo. Vamos ver na forma decimal. Está aqui o resultado na nossa forma decimal. Ok. Vamos para a nossa próxima questão. Essa aqui foi bem rapidinha, só para começar realmente uma introdução. Agora a próxima é uma divisão. Então, abre parênteses, 4 dividido por 3, mais 7i, tudo isso dividido, por isso que eu botei o parênteses, que é só, só botar aqui um sinalzinho de divisão que ele já me joga para baixo, 2 mais 5i. Está aqui o nosso resultado, mais uma vez uma parte real e uma parte imaginária. Né? Nós notamos aí que a parte do denominador meio que sumiu, né? Aqui. E aí ele dá também o resultado em decimal, né? Ok. Bom, o próximo é uma raiz quadrada, né? Nós vimos na nossa última aula de exercícios, utilizando o teorema de Moivre, né? Como tirar uma raiz quadrada de um número complexo, tá certo? Hoje a gente vai fazer aqui no Maple Calculator, nós não precisamos mais fazer aquele negócio de achar quem é z, achar quem é θ, fazer o n, achar o r, né? Achar o raio, achar o ângulo, e depois que eu achei o raio, achei o ângulo, eu jogo o r elevado a n, cosseno de n, mais i seno de n θ, né? Cosseno de n θ mais i seno de n θ. Eu não preciso mais fazer isso. Agora eu já tenho tudo aqui rapidinho. O próprio Maple Calculator me faz isso. Então, o que você precisa saber é que ele está usando aqui o teorema de Moivre para calcular essa raiz quadrada, né? É isso que você precisa saber. Porque, afinal, a gente já fez isso na nossa última aula. Aqui. Aí. Opa! Deixa eu botar um sinalzinho de vezes aqui. Vezes i. Ele não tá. Bom, ele me retornou aqui na forma decimal, mas ele não botou ah, da outra forma. Mas tá bom, a forma decimal já é bem. Talvez tenha dado algum problema aqui, mas era para ele ter me retornado fora da raiz, mas ele não fez isso. Mas na forma decimal ele me voltou a expressão fora da raiz. Lembrando que decimal a gente pode transformar para fração. Nem se for um número aproximado dá para a gente fazer. Tá? E o próximo de novo, ele vai usar provavelmente aí o teorema de Moivre, ou não, dá para fazer também à mão, né? Abrir menos 3 mais 2 i elevado ao quadrado, ao quarta potência, né? Ele pode fazer tanto abrindo menos 3 mais 2i, menos 3 mais 2i, menos 3 mais 2i, menos 3 mais 2i, né? Todos multiplicando. Mas ele também pode usar o teorema de Moivre. Vamos ver? Aí, tá aqui, retornando o nosso valor. Tanto em. Ele já
como dá números inteiros, ele não precisa me retornar nem decimal, né? Já está aqui direto, tá? Ok. Então vamos aí para a nossa próxima questão, que é o nosso número 2. E ele vai pedir o seguinte, olha só. Utilize o Maple Calculator, né? Que ali está escrito errado, era para estar escrito Maple Calculator, ah, para passar de polar para cartesiano. Como que a gente faz isso, né? Bom, ele mesmo vai me retornar o que eu preciso, né? Ele mesmo já vai me retornar o valor que eu necessito. Então é só pegar aqui 4 vezes, 4 vezes. Ele aqui está me dando um número complexo da forma, ele está me dando aqui um número complexo da forma polar e agora é só passar para o plano cartesiano, mas é só fazer uma multiplicação aqui, né? Só jogar o valor aqui no meio do calculator. A mão ia demorar, né? Até mesmo cosseno de 2/3, né, de π. Não é um ângulo notável, já ia dificultar aí o nosso serviço. Opa, 2/3 aqui, π. Então tem todos esses fatores. E o Maple Calculator adianta esse processo, né? Aí, quem é θ? Θ é 2/3 de π. E quem é R? R é 4. Né? Mais I seno. Seno. Aqui, seno. Deixa eu botar um sinalzinho de vezes aqui. Vezes I seno de 2/3 de. Cadê o π? Vamos ver? Será que vai? Será que não vai? Não sei, cara. Vamos lá. Ih, será que ele vai dar problema agora? Ih, pode ser. Aí, me retornou o valor. Menos 2, né, uma parte real, mais 2i raiz de 3, uma parte imaginária. Tá? Isso forma um número complexo. E o próximo é 17 vezes, né, cosseno. Por que fazer isso com o Maple Calculator? Né? Igual esse ângulo aí, 14π sobre 5. O que é 14π sobre 5? Né? São ângulos até mesmo difíceis de se fazer. Então não é tudo que vai vir molezinha. O mundo real não é bonitinho com ângulos notáveis. O mundo real é bem complicado de se trabalhar com ele, né? Mais I vezes seno. Lembrando que o seno aqui é com I porque está em inglês, né? 14 dividido por 5π. Bom, tá aí, né? Menos 17. Opa. Vamos pegar aqui. Ele não calculou os senos e os cossenos, né? Mas isso aqui a gente pode retornar e calcular. E aqui está o valor em decimal, né? Bom, realmente, só tem a opção do decimal porque são valores bem complicados de se trabalharem, né? Então aqui, menos 13,75. Aqui ele está usando ponto porque está em inglês, essa é a notação americana, utilizar ponto, né? Ao invés de vírgula, aqui no Brasil a gente usa vírgula. Mais 9,992i, né? Então, tá aí os nossos valores. E tem como botar aqui 100 casas decimais. Aí, que bacana. Vamos tirar agora aqui, porque ninguém precisa de 100 casas decimais, né? Bom, então aquele lá é o nosso número complexo. Isso é muito difícil de fazer à mão. Por isso que na forma decimal é bem mais simples. Ok, vamos aqui para a nossa número 3, né? A nossa número 3, ela vai falar o seguinte, olha só. Defina o ângulo θ das seguintes expressões, né? Bom, como a gente sabe, para definir para definir o ângulo θ, né, a gente tem que usar o arco tangente de y, esse y aqui ficou feio, de y sobre x, né? Esse aqui é o nosso ângulo θ, né? Mas quem é y
E quem é x? O y é o número que acompanha o imaginário, ou seja, o i, e o x é a parte real. Então, arco tangente, como é que eu faço para colocar arco tangente no Maple Calculator? Cara, é bem simples. Tangente. Quem é o arco tangente? O arco tangente é a tangente a menos 1. Então, arco tangente de y. Quem é y? 25, que é o seno, dividido por 22, que é o cosseno. Então, tá aí o nosso ângulo em radianos, né? Para transformar o valor em π, então vou arredondar aqui 0,5, né? 0,85, 0,85 dividido por π, 0,27. Então o nosso ângulo é 0,27 π, né? Porque é mais comum de usar o π do que 0,85, né? Assim fica mais claro. Tá? E o nosso próximo, né? Olha só, a letra B é arco tangente, né? Arco tangente. Então, tangente aqui a menos 1. De 54, que é o y, dividido pelo x, que é 0,0004. Então, 3 zeros aí na frente, depois da vírgula. Né? Então, tá aqui o nosso ângulo. Então, eu vou arredondar isso aqui para 1,57. Então, fica 1,57 dividido por π. Então, opa, aqui eu esqueci o vírgula. Aqui. Dá aproximadamente 0,499 π. Por que eu estou usando este valor? Né? Por que eu não estou usando 0,5? Por que eu não arredondei? Porque isso aí dá π sobre 2. E π sobre onde eu tenho π sobre 2, o cosseno é zero. Né? Você pode ver que o cosseno é muito próximo de zero ali. Né? O valor de x é muito próximo de zero. Mas por que eu não estou usando o meio de π, no π sobre 2? Porque não é zero. Né? Se eu botasse π sobre 2 aqui, se eu arredondasse esse valor para π sobre 2, eu ia afirmar com toda certeza que o cosseno é zero. Mas o cosseno não é zero, por isso a nossa parte real ali não é zero também. Né? Bom, vamos aqui para a nossa última questão, nosso número 4. Né? O 4 acabou ficando pequenininho ali, eu tentei consertar, mas não aceitou. Né? Então, olha só. Dados os ângulos θ, né, abaixo e os raios R, determine as expansões exponenciais e veja o retorno do Maple Calculator. Então, quem é aí, né, a minha expansão exponencial? Como a gente sabe, a expansão exponencial é dada por, né, o meu z lá, que é um número complexo, é dado por R exponencial de I θ. Né? Essa aqui é a minha expressão. E a gente quer ver aqui o que ele vai me retornar. Então, vamos colocar aqui primeiro o raio 55 sobre 32. Sobre 32. Vezes exponencial. Né? Deixa eu ver aqui se tem o ESP aqui. Exponencial de 13, de I, né? Primeiro eu coloco o I. Vezes 13 π. 13π dividido por 17. Né? Opa! Por 17. Vamos ver aqui? Então, essa aqui é a minha forma exponencial. Vamos ver se ele me dá o retorno em... Vamos dar aqui a expansão. E... Opa! Aí, na forma decimal, ele me devolveu o valor... o valor complexo, né? Que dá menos 1,27 mais 1,15, na verdade 16, né? I. Então, essa aí é um valor aproximado, né? Então, essa aqui é a minha expansão, né? Em exponencial, e aquele lá é o meu valor no plano cartesiano, ou o valor complexo comum, né? Que a gente costuma trabalhar comumente. Ok. A nossa letra B é 22 dividido por 7
vezes exponencial, né, ali o ESP, de 7π dividido por 3. Então, tá aí. Opa, esqueci o i, né? Tem o i. Aqui o i multiplicando todo mundo. I vezes toda essa turma aí. Tá bom? E aqui, aí, ele já me devolveu, né, o valor. Só que aqui está em fração e aqui ele me devolve em decimal, né? Mas já tá. Aí eu encontrei a expansão e encontrei o meu valor em um valor comum, né? Não tem um nome certinho para isso, não. Né? O convencional, a forma complexa convencional. Melhor assim. Né? E por último aqui, mas não menos importante, 55 dividido por 32. Eu usei o mesmo R lá de cima. Faltou imaginação na hora de fazer. E aí, opa, botei também o mesmo ângulo. Errei aí na hora de digitar. Mas vamos escolher aqui um outro ângulo aqui. Vamos botar aqui I vezes 5π sobre 2. Né? Tá aí, 5π sobre 2. Com o mesmo raio. Vamos ver? Aí. Olha só que interessante. Né? Eu só tenho a parte complexa. Por quê? Porque em 5π sobre 2, né, o meu valor de cosseno dá zero. Então a parte real, né, puramente real, dá zero do meu número complexo. Tá bom? Bom, todos esses exercícios aqui a gente já tinha visto antes, né? Só que mais simples, porque a gente estava fazendo à mão e tudo mais. Então, você sabe plenamente o que está acontecendo ali, o que o Maple Calculator está fazendo. E essa é a parte importante. Depois que você entende aquilo que o programa está fazendo para você, não tem problema nenhum usar o programa. O problema é quando eu uso o programa e não sei o que ele está fazendo. Tá bom? Bom, então essa aqui foi a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido. Um abração a todos.